Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande nós podermos estar aqui para compartilharmos juntos a palavra de Deus. E como é maravilhoso, a palavra de Deus, ela nos conduz ao caminho correto, ao caminho certo. A palavra de Deus, ela nos orienta a como nós devemos procedermos diante da sociedade, diante deste mundo. Então eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é aquela bússola que nos orienta o caminho certo, a conduta certa. E esta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. A palavra de Deus nos diz assim, leamos. Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entretanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vós orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar neste momento. Gracioso e eterno Deus e amado Pai, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse privilégio de, nesta noite, ó Deus, nós podemos meditar na palavra do Senhor. E eu quero aqui pedir ao Senhor, meu Deus, que através do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa conduzir esta palavra aos corações, ó Deus, na vida de todo aquele que ouvir e que estiver vendo esta mensagem pregada. Ó Pai, quero pedir ao Senhor, ó Deus, que da maneira que o Teu Espírito Santo aprouver, que essa palavra possa ser uma palavra de exortação, uma palavra de alegria, uma palavra também de conforto e uma palavra também de salvação. Toma, meu Deus, sobre a condução do Teu Espírito, a Tua palavra, ó Deus, e conduza ela, ó Deus, na vida de cada um neste momento. É o que eu oro ao Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Tiago deixa bem claro aqui neste texto o quanto o ser humano é frágil diante da soberania de Deus. A vida humana não está em nosso controle. A vida humana ela está sobre o controle do Deus soberano. Ou seja, o ser humano, querendo ou não, ele vive sobre a dependência de Deus. O homem, ele faz, ele acontece, ele diz, mas ele depende da soberania de Deus. Ele depende dos cuidados de Deus. Então, meus irmãos, Tiago nos chama a atenção aqui, nos alerta aqui, para que nós possamos entender que acima de todas as coisas há um Deus soberano, há um Deus que tem um controle sobre a vida de tudo e sobre a vida de todos. E fundamentado neste contexto, eu quero meditar sobre o seguinte assunto, a soberania de Deus. Vamos falar neste momento sobre esse assunto, a soberania de Deus. Meus queridos e amados irmãos, de início nós podemos dizer que a soberania de Deus é vista no seu controle sobre a vida humana. A soberania de Deus, ela é vista porque ela tem controle sobre a vida humana. Deus é soberano, porque Deus ela é o dono da vida. E nós podemos ver aqui nos versículos 13 e 14 do texto que nós lemos em Tiago, capítulo 4, aonde a palavra diz, versículo 13 e 14, agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro.
No entretanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como a névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Meus amados, a exortação de Tiago a alguns daqueles cristãos de negócio é que eles estão fazendo negócios, fazendo planos para um ano inteiro, quando na verdade não era capaz de prever um dia sequer. Como cristãos, eles deviam estar cientes não só da certeza do futuro, mas de entender que o futuro está nas mãos do Deus soberano que tem o controle sobre tudo. Eles estavam fazendo planos como se eles fossem o dono da vida. Eles estavam fazendo plano como se tudo fosse dar certo, independente das circunstâncias. Mas existe um Deus soberano, um Deus que tem controle sobre a vida, um Deus que criou o dia, criou a noite. E o dia de amanhã, a palavra nos Deus diz que o dia de amanhã não pertence a nós. Então eles estavam tomando essas decisões, alguns crentes estavam tomando essas decisões como se eles tivessem a plena certeza que eles iam fazer tudo que estava programado para fazer. Mas a soberania de Deus é vista no seu controle sobre a vida humana. Deus tem o controle total sobre a nossa vida, porque Ele é o dono do fôlego de vida. O respirar, o soprar o fôlego de vida vem de Deus. E tirar o fôlego de vida também pertence a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. E aqueles crentes não estavam entendendo isso. E aqui a gente aprende a seguinte lição. Olha, meus irmãos, a vida não é incerta para Deus, mas é para nós. Nós só estaremos seguros do amanhã se estivermos dentro da vontade de Deus, pois sabemos que é o Senhor que nos conduz. A vida ela não é incerta para Deus. Deus ele é o todo soberano. Deus ele é eterno. Mas para nós a vida é incerta porque nós somos limitados. Nós não sabemos quantos dias de vida nós vamos viver. Ele fala aqui que a nossa vida, Tiago fala aqui que a nossa vida é como um vapor. É como você coloca uma panela de pressão no fogo e aquela panela de pressão começa a cozinhar. E quando você abre ela, o seu ar sai aquela fumaça e aquela fumaça logo dissipa, logo se acaba. É como as nuvens na serra, ou seja, a neve na serra, quando é época de chuva, a gente olha e vê a neve na serra, de repente aquela neve passa de uma hora para outra e acaba. O que Tiago está deixando claro aqui para eles é que a vida do ser humano ela é limitada. Então temos que entender que há um Deus soberano, há um Deus eterno, há um Deus do qual nós dependemos dele para que nós possamos conduzir as nossas vidas. E essa é uma verdade das mais claras que existe. A vida não é incerta para Deus, mas é para nós. Nós só estaremos seguros do amanhã quando nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nós podemos ver, meus irmãos, que o que mais o que nós poderíamos ver também é que a soberania de Deus também mostra a fragilidade do ser humano. O que nós podemos ver também dentro deste contexto aqui é isso, que a soberania de Deus também mostra a fragilidade do ser humano. Olha o que nos diz o versículo 16, aqui do qual Tiago escreve. Versículo 16 ele diz: mas vós orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como esse é maligno. Meus queridos irmãos, Tiago está chamando a atenção aqui para o orgulho do ser humano. O orgulho do ser humano de achar que é capaz. O orgulho do ser humano achar que ele é o Todo-Poderoso. Tiago chama a atenção para isso aqui. O ser humano não é capaz de controlar os acontecimentos futuros da vida. Também não tem sabedoria para ver o que o futuro lhe reserva e nem tampouco controlar esse futuro. O orgulho é pecado. O orgulho é querer fazer-se de Deus. Tiago chama a atenção para isso no versículo 16 de forma bem clara. Mas vós orgulhais da vossa arrogância, e todo orgulho como esse é maligno, é do mal, vem do diabo. É isso que Tiago está chamando a atenção. E aqui, meus irmãos, que lição que nós aprendemos aqui? Que lição que nós podemos aprendermos aqui?
Que lição aprendemos aqui? A lição é que qualquer tentativa do ser humano querer achar segurança longe de Deus é pura ilusão. Esta é a lição. Qualquer ser humano que acha que ele vai ter a tentativa de ter segurança longe de Deus é pura ilusão. Porque sem Deus nós não somos nada. Ninguém é nada sem Deus. A palavra de Deus fala lá nos Salmos que se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então Deus é a segurança, é a maior segurança. É um orgulho. Tiago fala, olha, é um orgulho, é um pecado, é querer fazer-se de Deus. Quando você acha que você tem o controle, mas vós orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. É isso que Tiago nos chama a atenção. Entendendo que Deus é soberano, que nós estamos debaixo da soberania de Deus. Então, meus irmãos, Tiago deixa claro para nós, bem claro sobre o perigo deste orgulho. Além do mais, meus irmãos, a soberania de Deus revela também qual é a sua vontade. Aprendemos que na soberania de Deus, Ele revela para nós qual é a sua vontade. O versículo 17, Tiago diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago está chamando a atenção aqui para o pecado de omissão. O pecado do qual você sabe que deve fazer, mas você omite e você não faz. Querido, o problema daqueles crentes é que eles sabem que têm de fazer o bem e não fazem, cometendo o pecado de omissão. E muita gente nos dias de hoje age como se a vontade de Deus é algo opcional. Mas na verdade a vontade de Deus não é opcional, mas sim uma obrigação. Não é uma questão de pegar ou largar. Devemos obedecer a Deus, porque Ele é o Salvador e Senhor e nós somos os seus filhos e servos. Não é opção fazer a vontade de Deus. Você não tem opção de pegar ou largar. É uma obrigação. Fazemos a vontade de Deus. Entendemos que sem estarmos dentro da vontade de Deus, nós, irmãos, sempre vamos mal. Todo aquele que não vive conforme a vontade de Deus, ele sempre vai se dar mal. Sempre vai achar que está fazendo tudo certo aos seus olhos, mas diante de Deus não está. Então a soberania de Deus revela também qual é a sua vontade. Olha, meus queridos, fique bem claro para nós. Desobedecer à vontade de Deus pode não parecer algo muito sério hoje, mas pode ser extremamente sério quando o Senhor voltar e examinar as nossas obras. Um dia todos vão estar diante do grande juízo. E nesse dia vai ser examinado a obra de cada um. Esse é o perigo, desobedecer à vontade de Deus. Agora, hoje, talvez você ache que não tem problema, mas no dia do juízo, quando estiver diante do grande juízo, é aí que você vai ver o grande problema em que você cometeu de desobedecer à vontade de Deus. Temos que entender a soberania de Deus. Temos que entender que Ele é soberano e que nós devemos vivermos debaixo da vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece o nosso futuro. Deus já sabe todo o nosso futuro. Deus ele tem o poder da presciência, onisciência, onipotência, o Todo-Poderoso. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece, o salmista Davi fala, o Senhor sonda a minha vida, conhece o meu sentar e conhece o meu levantar. Ele é soberano. Então, meus irmãos, Deus, Ele na sua soberania, tem controle sobre a vida humana. Não adianta. Você pode ir aonde você for, mas existe um Deus soberano que tem controle sobre a sua vida. Deus, Ele na sua soberania também, mostra também a fragilidade do ser humano. Quantos e quantos homens poderosos que caíram diante da soberania de Deus. Nabucodonosor era um grande rei poderoso e do qual se orgulhou
e a soberania de Deus prevaleceu e aquele homem ficou como se fosse um animal no meio do pasto ali, no meio das aves. Herodes também era um grande rei e aquele homem se orgulhou e debaixo da soberania de Deus aquele homem morreu numa situação terrível. Grandes homens caíram, porque Deus, Ele é o soberano, Ele é o Deus maior. E ainda mais, Deus, Ele na sua soberania revela também qual é a sua vontade para nós. Ele mostra para nós qual é a sua vontade. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui a palavra dele. A palavra de Deus mostra para nós qual é a vontade dele para nós. E essa vontade mostrada deve ser obedecida por todos nós, porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus soberano. Eu gostaria de orar com você neste momento. Ó Deus querido, ó Deus amado. Ó Pai, nós entendemos pela Tua palavra, ó Deus, a soberania do Senhor, meu Deus, sobre todo este planeta Terra, ó Pai. Ó Deus, nós entendemos, ó Pai, que Tu és o Deus que tem poder, ó Pai, para levantar o humilde, ó Deus, e para abater aquele que é orgulhoso, abater aquele que se acha poderoso. Ó Pai, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que criou o mundo pela Tua palavra. O Senhor, ó Deus, soprou o fôlego de vida em nossas vidas para que vivemos, ó Pai, entendendo que há um Deus todo-poderoso, que é o Senhor Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Ó Pai, sou grato pela Tua palavra, meu Deus, porque na Tua palavra, Deus, que eu entendo qual é a perfeita, agradável vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos dentro da vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos e a obedecermos a Tua palavra e a entendermos também que o Senhor, ó Deus, é um Deus eterno, é um Deus soberano, é um Deus que há de julgar este mundo um dia diante do juízo final. Pai, toma a Tua palavra neste momento, ó Pai, e conduz ela nos corações que ouviram ela nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, meu Pai, de poder partilhar da Tua palavra neste momento com todos que neste momento estão assistindo e ouvindo este vídeo. Bendito seja o nome santo do Senhor, ó Deus eterno, ó Deus gracioso, ó Deus soberano. Eu oro ao Senhor, agradecido por tudo, no nome santo do nosso Senhor, eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém.